Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula 6, então, de eletricidade básica com Gilberto Bruno, né? Hoje nós vamos ver as leis de Kirchhoff. Lei de Kirchhoff para a corrente e lei de Kirchhoff para a tensão. Não se esqueça de dar um like, né? Se inscreva no canal, vamos fomentar esse nosso canal e Giba neles. Vamos então, aqui nós temos um diagrama que tem aqui algumas definições de quem é quem antes de nós entrarmos mesmo, propriamente dito, né, em Kirchhoff, né, nas leis dele. Nós devemos entender o que é nó, o que é ramo, o que é malha, né? Nesse diagrama aqui, então, eu tenho dois circuitos fechados, né? Então aqui é um circuito fechado, aqui também é outro circuito fechado. Isso daqui eu vou chamar de malha. Malha 1, por exemplo, e malha 2, tá? Então eu tenho resistência, as fontes aqui, resistência, fonte, resistência, resistência. E uma coisa que é interessante dessas malhas é que a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero. A leitura que eu faço nessa malha é fechada, então sempre os potenciais elétricos, a tensão elétrica sempre será igual a zero. E aqui também tem um negócio chamado de nó. O que é o nó? Esse ponto aqui, a corrente elétrica chega aqui e vai dividir. Então, por exemplo, se uma corrente chegasse aqui, ó, ela poderia vir aqui, nesse sentido da vertical, ou continuar aqui na horizontal, nesse diagrama. Então ela dividiu. Quando a corrente elétrica divide, é chamada de nó. Nesse caso aqui, ó, no F, ela não vai dividir, porque ela vai ter sempre o mesmo caminho, né? Esses componentes aqui estão ligados em série. O que é ramo? Ramo são trechos do circuito que se encontram entre dois nós consecutivos. Esse nó B, até eu chegar no E aqui, eu tenho um ramo aqui. Então isso aqui é um ramo. Do nó B até o E desse sentido aqui, também é outro ramo. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Legal? Então nós aqui explicamos para vocês o que é nó, o que é malha, o que são ramos. Ramos também é conhecido como o braço, tá? O que é a lei de Kirchhoff? A lei de Kirchhoff para a corrente, ela fala assim que a soma de todas as correntes que chegam ao nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. Vejamos aqui essa figura aqui em cima. Eu tenho a corrente I2, verde e azul, e tenho a corrente I1 em vermelho. Quem que está chegando nesse nó aqui? Está chegando o I1 e o I2. Então a soma de o I1 somado com o I2 que chegam é igual à soma das correntes que saem desse nó, que é o I2 verde, né? Eu tenho o I2 azul e tenho o I2 verde, para a gente diferenciar. A lei de Kirchhoff das malhas ou da tensão, né? O que ele fala? Porque aqui eu tenho um diagraminha aqui, aonde ele fala que os potenciais de uma malha fechada deve ser igual a zero. E a corrente, a gente adota um sentido da corrente, por exemplo, um sentido aqui horário, né? E eu vou ter aqui a corrente passando na resistência um potencial. Então, quando eu tenho uma resistência, porque vai passar uma corrente, vai nos dar um potencial. Eu já tenho aqui também fonte. Interessante que quando você adota um sentido de corrente, né? Se o resultado der um resultado negativo, é porque você adotou esse sentido errado. Então, o sentido correto seria outro tipo de sentido. Quando a corrente entra aqui numa fonte negativo, sai no positivo. Então, você considera um valor positivo da fonte. Aqui, por exemplo, a corrente nesse sentido entrou no positivo e saiu negativo, considera um sentido negativo. Vamos ver isso aí através de exercício. Olha só. O primeiro passo é o seguinte. Ele pediu para calcular aqui as correntes, né, I1 e I2. A soma de I1 e I2 é essa corrente total aqui. Vamos adotar sentidos, né, de corrente. Eu sei que aqui eu tenho duas malhas, a malha 1 e a malha 2. Vamos adotar o sentido horário. Na malha 1, então, vou ter a corrente I1. Na malha 2, eu vou ter a corrente I2. Na malha 1, fazer a leitura. Olha só, a corrente vai sair aqui na fonte em 12, então fica mais 12. Passou aqui nessa corrente aqui, nesse resistor de 2 ohms, menos 2 e 1, sempre contando. Opa, só que tem influência aqui da malha 2. Então vai ter um sinal contrário para saber a influência. Mais 2 e 2 igual a 0. Pronto, eu fechei aqui esse circuito da malha 1. Agora eu vou arrumar
colocar aí na ordem, né? Menos 2 e 1, mais 2 e 2, igual a menos 12. É a minha primeira equação. Vou para a malha 2 para eu conseguir a segunda equação. A minha preocupação sempre, olha, é na divisão entre as duas malhas. Eu vou ter que levar essa consideração que eu falei aqui, mas vamos atentar aqui. Vamos começar então a corrente passando aqui no resistor I2, sempre descontando. Então, sinal negativo, menos 4 e 2. Menos, para passar no resistor do meio, menos 2 e 2. Opa, está no meio dividindo em duas malhas, então eu tenho que tomar um cuidado. Eu vou colocar mais 2 e 2. Fecha a equação igual a zero. Colocar aqui na forma, na ordem, né? 2 vezes 1 menos 6 vezes 2 igual a zero. Coloca um sistema de equação, um embaixo da outra. O que eu estou percebendo? Que o I1, aqui eu tenho valores iguais, só que sinais contrários. Então eu vou somar essas duas equações para eu eliminar uma das incógnitas. Eu vou ficar em função de I2. Vai ficar menos 4 e 2 igual a menos 12. Multiplicando por menos 1, fica tudo positivo, depois I2 vai ser igual a 3 amperes. Eu retorno em qualquer uma dessas equações e vou achar o valor de I1. Então, pegando o 3 aqui de 2, ó, coloca aqui no valor, fica menos 6 vezes 3 dá menos 18, né? Passa por outro mesmo, lá fica mais 18. 2 e 1, vem que o I1 é igual a 9 amperes, resolvendo aqui essa corrente. Então, o I1 vale 9 e o I2 vale 3 amperes. Nesse diagraminha aqui, conseguimos, através da lei de Kirchhoff de tensão, determinar o valor de I1 e o valor de I2. Cuidando, tomando o devido cuidado aqui no meio. Vamos para outro exercício, para a gente poder ver se a gente entende mesmo, que às vezes fica confuso para o aluno, né? Vou determinar as correntes das malhas. Opa, esse exercício é quase igual ao outro lá, né? Então, vou adotar um sentido de corrente, vou ver as malhas, olha só. Agora, eu vou montar minha equação. Vamos lá para essa malha 1. Vou chamar aqui de malha 1. Chamar aqui de malha 2. Ok? A minha malha 1, eu vou ter o valor de quê? A corrente vai entrar aqui, vai sair aqui em 24. Um lado positivo da fonte. Então, fica 24. Lembrando que quando passa na resistência, sempre descontando. Menos 8 e 1, já que nós estamos na malha 1, né? Olha só, tem influência lá do outro lado da malha 2. Então, sempre contrário do sentido da nossa leitura da malha 1. Então, mais 8 e 2, tá? Influencia. Isso tudo é igual a zero. Se eu arrumar aqui, vai ficar menos 8 e 1, mais 8 e 2, igual a quem o 24 está ali, passa para outro membro, menos 24. Isso seria a equação da malha 1. Vamos para a malha 2, então. A malha 2, eu vou pegar quem? Vai ser menos 12 e 2. Passando ali no resistor do meio, menos 8 e 2. Opa, ele sofre influência da malha 1, então vamos colocar mais 8. Quem? Se sofre influência da malha 1, vou colocar aí 1, hein? Isso tudo igual a zero. Aqui vai dar o que? Menos 20 e 2 mais 8 e 1. Isso tudo aqui igual a zero. Pronto, resolvemos aqui. Se a gente colocar no sistema de equações, montar aqui, ó, o que a gente vai perceber, né? Se eu arrumar essas equações, ó, o 8 com menos 8, ó, vou montar a primeira equação, menos 8 e 1. Vou escrever ela de novo aqui para que a gente possa perceber, né? 8 e 2 igual a menos 24. Colocar o 8 e 1 positivo aqui da segunda equação. Então, essa aqui é a segunda equação. Essa aqui é da primeira equação. Só estou arrumando aqui para ficar os iguais debaixo dos iguais, né? Para que você possa perceber, tá? Menos 22 igual a zero. Olha só. Montou? Corta aqui os iguais, se anula, né? Os iguais sinais contrários. E aqui vai ficar menos 12 e 2, que vai ser igual a menos 24. Multiplica por menos 1, depois o 24 fica lá, o 12 passa dividindo, multiplicando aqui, então o I2 vai ser igual a quantos?
o I2 vai ser igual a 2 amperes. A corrente I2 tem um valor de 2 amperes. Volta em qualquer uma das equações, ó, vamos voltar aqui, ó, colocar aqui, ó. Então, menos 20 vezes quem? Quem que é o I2? Acabamos de achar. É 2 amperes, mais 8 e 1. Isso tudo igual a zero. Aqui vai dar menos 40, passa para outro membro, vai dar o quê? Vai mudar o sinal, né? Fica mais 40. Então, o I1 vai ser o quê? 40 dividido por 5, por 8, né? Vai dar 5 amperes, tá? Então, o I1 vale 5 amperes. 5 amperes. 5 mil ali ficou feio, hein? 5 amperes, ok? Aqui eu determinei, então, a corrente na malha 1 e na malha 2. Beleza? Vamos tentar mais um? Aqui ele pediu a potência dissipada nos resistores. Opa, mas aqui só tem uma malha, professor. Beleza, então ficou mais fácil. Adota o quê? Adota um sentido da corrente. Vamos adotar o sentido anti-horário, só para a gente ver se a gente vai conseguir? Aqui só tem uma malha, eu vou chamar só de I, tá, a corrente? Nem vou falar I1 e I2, só tem uma malha, então a corrente I. Né? Vamos lá. Vamos começar aqui na fonte. Ó. Entra no negativo, sai no positivo. Beleza? Então dá 8, já é a tensão da fonte de tensão. A corrente vai passar aqui nesse resistor aqui de 3 ohms. Então vai ser o quê? Sempre descontando, né? Descontando sinal negativo, tá? 3 vezes I. Aqui no resistor de 4 ohms, então, descontando, menos 4 vezes I. Opa, na fonte, vai entrar no positivo, vai ser negativo. Então pega o sinal quando sai, menos 6. Lembrando que fonte já é tensão, né? Por isso que a gente pega só o valor, não multiplica com corrente. E tem esse resistor 3i, descontando. Sempre quando tem resistência, se desconta. Desconta é colocar o sinal negativo, para a gente aprender melhor, tá? Menos 3 vezes i. Fechou? Pronto. Potencial igual a zero. Agora vamos somar aqui, ó. Menos 3i com menos 4i com menos 3i. Isso vai dar menos 10i. Aí os números que ficou aqui sem a incógnita é 8 e 6. Só que o 6 é negativo, então vai ser 2, né? Mais 2 igual a zero. Aí vai ficar menos 10i. Passa o 2 para lá, fica menos 2. Multiplica por menos 1, depois vai ficar tudo positivo. Então o i vai ser quem? 2 dividido por 10. Isso vai dar o quê? 0,2 amperes. Então essa é a corrente do circuito. O que ele pediu? Ele pediu a potência dissipada nos resistores. Potência, quando tem resistência e corrente, então é potência igual a R vezes I ao quadrado, certo? Vamos lá para os resistores. Tem dois resistores iguais. Vamos começar pelo 3 ohms, né? São iguais, a gente já mata dois uma vez só. Vezes a corrente que é 0,2. 0,2 elevado ao quadrado vai dar 0,4. Então a potência dissipada em cima dos resistores de 3 ohms é 0,04, né, que é 0,2 elevado ao quadrado, vezes 3. Isso vai dar 0,12 watts. Ou 120, usando o submúltiplo, né, miliwatts. E num resistor de 4 ohms? Um resistor de 4 ohms, então, vamos ser 4 vezes 0,2 elevado ao quadrado. 0,2 elevado ao quadrado é 0,04. Então, 0,04 vezes 4 vai dar 0,16 do watts, que é a potência, né? Ou 160, usando o submúltiplo, né? Miliwatts, ok? Então, a potência dissipada nos resistores de 3 ohms é 120 miliwatts, no resistor de 4 ohms desse circuito apresentado, 160 miliwatts. Olha outro circuitinho aqui para a gente entender melhor, né? Beleza? Então aqui, ó, nesse caso, nós vamos fazer o quê? Apareceu uma fonte no meio, cara. Não é resistência. Então, nós vamos adotar o sentido de corrente, sentido horário, tá? Todo mundo adota, então a gente está adotando. Aqui, sentido horário também. Então, na malha 1 e malha 2. Pronto, malha 1 e malha 2. Lembrando que em corrente, vamos começar aqui por essa malha 1. Olha só, vai ficar menos 5 e 1
Vamos lá para essa fonte do meio para tirar a dor de cabeça que o pessoal pensa que é coisa do outro mundo. Sempre que passar na fonte, nós vamos adotar aquele sentido. Quando a corrente sai do lado que é da fonte, a polarização, nesse caso a corrente vai passar aqui, no positivo vai ser negativo. Então aqui vai ser menos 4. Não tem influência da malha 2, porque é fonte. Se tivesse resistência, teria, mas não tem. Aí passando aqui vai ser menos 6. Igual a 0. Fechou a malha 1. Ok? Se eu ajeitar aqui, ó, menos 5 e 1 igual, menos 10 igual a 0. Menos 5 e 1 passa para cá 10. Então o I1 vai ser o quê? Vai ser 10 dividido por 5, vai dar menos 2 amperes. Esse sinal negativo, então, o sentido adotado da nossa corrente deveria ser no sentido anti-horário, em vez de ser horário. Vamos para a malha 2? Vamos lá. Malha 2, vamos lá, vai dar menos 4 e 2. Passa aqui na fonte mais 8. E lá mais 4, né? Da fonte. Entra negativo, sendo positivo. Entra negativo, sendo positivo. Isso tudo igual a 0. Volta a se repetir. Então dá menos 4 e 2. E aqui passa para somado, 8 mais 4 dá 12, dá menos 12. O I2 vai ser igual a... Qual que é o valor então? 12 dividido por 4, 3 amperes. Pronto, determinamos aqui os valores de 1 e 2. Só reafirmando aqui que o I1 deu negativo, então o sentido correto seria no sentido anti-horário. O I2 deu positivo, então tá, o sentido arbitado por nós está correto. Tá? Então isso seria o valor da corrente ali de I1 e de I2. Então esse diamante nosso aí está cada vez mais sendo lapidado, gente. Muito obrigado, valeu por estar aqui. Não se esqueça de se inscrever, né? Dar um like e até a próxima, gente. Um abraço para vocês, tudo de bom.